Olá, sou Lucas Piubelli, Cake Designer, e hoje temos mais uma aula super especial para vocês. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer esse bolo em formato de fatia. E para fazer esse bolo em formato de fatia, vocês vão precisar dos seguintes ingredientes: glacê real, um bolo montado em formato de fatia, pastas coloridas, molde de cobertura derretendo, base de isopor, arame encapado, escova plástica, espátula angular e açúcar impalpável. Então esse bolo está sendo muito utilizado, principalmente para bolos infantis, até 15 anos. As pessoas utilizam para colocar um em cima do outro, enfim. Aqui eu vou fazer ele pequeno, só para demonstrar para vocês, mas o método de fazer o pequeno é a mesma maneira de fazer um pequeno, é um bolo grande, ok? Bem, vou explicar então como vocês vão cortar esse bolo, tá? Então vocês vão assar o bolo numa forma redonda, como se fosse aqui, olha, tá? Esse disco. Vão pegar essa forma e vão cortar o triângulo daqui. Então você vai vir aqui, olha, e vai tirar a fatia daqui, ó. E aí você vai tirar essas duas partes e aqui então você já vai ter o bolo em formato de fatia, tá? Assim você aproveita bem o tamanho da forma, porque se você fosse pegar o bolo e tirar só uma fatia, a fatia ia ficar pequena. Vou marcar aqui só para vocês verem, por exemplo. Se você fosse cortar só uma fatia, como se fosse o círculo, ia ser muito pequeno. Então eu corto aqui, olha, de um bolo redondo, assim a fatia fica bem grande, ok? E aí, feito isso, vocês vão cortar esse bolo, vamos montar, né? E ele vai colocar uma base dessa de isopor igual a essa embaixo do bolo. Então aqui eu já tenho montado, deixa eu mostrar para vocês. Olha, eu já montei recheio aqui com recheio de chocolate. E aqui embaixo, olha, já tem uma basezinha para a gente conseguir trabalhar com o bolo. Todo bolo tem que ter uma base embaixo, ok? Feito isso, nós vamos preparar o bolo para começar a cobrir. Aqui eu tenho um pouco de glacê real. Eu diminuí um pouco do ponto desse glacê real para ele ficar mais molinho, né? Para conseguir espalhar melhor aqui no bolo. E assim nós vamos passar uma película aqui em volta do bolo. Assim. Eu tenho que fazer isso na hora que eu vou cobrir, porque esse glacê ele seca. Se eu passo ele com muita antecedência, ele acaba secando e aí a pasta não gruda no bolo. Aqui vamos passar. Vou passar desse outro lado também. É muito divertido essas fatias, vocês podem fazer como lembrança também, como mini bolo, como eu estou fazendo, para vocês decorarem a mesa, fica super lindo. Então, para compor uma mesa de festa infantil com palhaço ou outros temas, enfim, toda festa tem bolo, né? Então vocês podem colocar com palhaços, com outros temas infantis, fica bem lúdico, fica bem bacana. E até também colocar uma fatia em cima da outra, né? Coloca uma fatia depois de um bolo, por exemplo, de cenoura, outro bolo de chocolate, e vocês podem ir brincando com essa parte também. Bom, primeiro eu só vou passar em volta e aí nós vamos preparar aqui para cobrir essa parte de volta, da volta aqui do bolo. Para cobrir essa parte, nós vamos utilizar uma pasta, aqui eu tingi essa pasta na cor amarela com um pouquinho de marrom, para ficar meio assim uma cor de manteiga, tá? Para imitar mais ou menos a cor da massa do bolo. Aí, claro, aqui vai depender, essa cor vai depender muito do que vocês, da imitação do bolo que vocês querem. Se eu quero um bolo de chocolate, vocês vão fazer aqui a pasta marrom, por exemplo, né? Então aqui eu vou fazer um rolinho e vamos começar a abrir aqui a pasta. Essa pasta eu vou abrir aqui uma tira que tem que dar todo o diâmetro do meu bolo, tá? Vou mostrar ali para vocês como que eu vou medir essa tira lá. Então aqui vamos abrir. Eu vou medir aqui, olha só, a altura, pode ser com o próprio rolo. Então eu vou medir aqui a altura para saber se a altura da minha pasta está boa e vou medir o diâmetro aqui, ó, também para saber quanto que eu preciso. Então aqui eu vou precisar de mais ou menos um rolinho e meio, mais ou menos um rolinho e meio desse e aqui de altura. Aí eu venho aqui e vejo, ó, se a minha pasta tem altura e se tem o tamanho, que é mais ou menos 1,5. Então, aqui é o suficiente.
Vamos cortar aqui os excessos. Feito isso, eu vou utilizar uma escova dessas que a gente vai comprar, dessas plásticas, só para decorar bolos, né, para dar textura. Então nós vamos vir aqui e vamos apertar assim, olha, para ter uma textura essa massa do bolo, como se fosse a porosidade que tem a massa do bolo, tá? Para não ficar toda lisa, assim ela fica com um aspecto mais natural. Então vamos aqui fazer essa textura. Depois vamos enrolar aqui, ó, assim. Eu enrolo a pasta. Vamos trazer o nosso bolo para cá e vamos desenrolar em volta do bolo. Eu aproveito a ponta aqui da fatia, essa ponta, para colocar a emenda, tá? Então aqui, eu aproveito essa ponta, deixa eu ver aqui, vou tirar um pedacinho dessa pasta. Então aqui eu faço assim. Aproveito essa ponta aí para colocar a emenda aí, ó. Cubro aqui. Vamos tirar o excesso de pasta. Aqui da ponta. E com o alisador, vamos aqui aproximar bem. Aproximo bem aqui, ó, a ponta, e depois eu corto mais aqui o excesso, tá vendo? Pra colar aqui, ó. Se vocês verem que aqui perdeu um pouco da textura e querem disfarçar, vem aqui com a escova, ó, escova plástica, e aperta aqui para dar textura. Aqui vou passar um pouco agora de glacê na parte de cima do bolo. Vou virar aqui a massa. Esse excesso aqui da ponta vou tirar. Sempre vamos passar o glacê para poder colar, aqui no caso a massa no bolo, ok? Fora o glacê, pode ser um pedaço de, pode ser um pouco geleia sem pedaços de fruta, pode ser um doce de leite aqui também. Vou tirar esse excesso. Aqui e aqui. Então aqui nós vamos já ter o nosso bolo aqui, a fatia. Eu vou procurar assim, sempre dar uma apertadinha assim para deixar meio reto aqui, ó, essa lateral. E aqui já vou colocar a minha fatia com um pouquinho de glacê também, vou colar aqui, ó, já na nossa base de vidro, para ficar mais fácil para manipular aqui, ó, para a gente decorar, ok? Aqui sujou com um pouquinho de farelo de bolo. Se sujar, vocês vêm com um pincelzinho aqui com água, um pouquinho de água, vão tirar. Bem, e aí nós vamos decidir agora qual o recheio que a gente vai querer fazer do nosso bolo. Então, qual o sabor do recheio? Baunilha, chocolate, enfim. Então, aqui eu peguei com uma pasta rosa, nós vamos fazer um sabor de morango aqui, ó. Tem uma pasta rosa, e aí nós vamos sovar. Vamos fazer aqui um rolinho de pasta. Se estiver grudando, pode passar um pouquinho de açúcar. Faça um rolinho de pasta assim, ó. E aí depois desse rolinho, ele não precisa ser regular, tá? Ele pode ser irregular, não precisa ser retinho, retinho não. E aí aqui nós podemos pegar a própria espátula e achatar. Achato aqui, ó. Venho com um pouquinho de colinha de CMC ou água. Vou passar aqui no local onde tem o recheio, onde vai ser o recheio, né? Da nossa fatia. E aí vamos colar aqui, ó.
Os excessos vamos cortando também. Aí vai depender, vocês podem colocar 2 recheios, 3 recheios, o sabor que vocês querem, a gente pode ir brincando com isso. Né? Até imitando também o próprio recheio de dentro da massa do bolo, fica bem bacana. Então aqui nós vamos abrir mais, aqui ó. Eu abro aqui, como eu disse, pode ser irregular, não precisa ser regular. Achato com a espátula. Aí achatei aqui. Vamos passar a nossa colinha. E vamos colar a nossa segunda camada de recheio. Assim. Bem, para quem está começando, é ótima essa dica desse bolo, porque ele é super simples de se cobrir, né? Porque eu cubro ele pela lateral, é bem mais fácil do que cobrir ele por cima. E fica já um efeito super legal assim na mesa, bem diferente, as crianças gostam muito. Tá? Aqui nós temos a pasta marrom. Aqui, ó. Pasta marrom, vamos abrir. De açúcar. Vamos abrir aqui a pasta. Aqui eu vou cortar o mesmo formato da fatia, sendo que tem que ser um pouquinho só maior que o tamanho do bolo. Então eu venho aqui e corto o triângulo, o nosso triângulo aqui da fatia. Eu vou cortar e vou medir para ver se está bacana. Tem que ser um pouquinho maior, tá? Aqui, então, vou cortar um excesso aqui. Está ok. Então nós vamos colocar. Vou passar um pouco de glacê aqui, ó, para colar aqui no meio. Aqui eu passo um pouco de glacê também aqui em cima da pasta, bem pouco, tá? Para não vazar depois, não pode ter excesso, senão quando eu colocar a parte de cima vai ficar vazando o glacê. Ó, só para colar aqui a nossa pasta marrom, assim. Na lateral eu vou passar um pouquinho de água aqui, ó, para começar a colar aqui. Feito isso, já está aparecendo, né, uma fatia já de bolo. Nós vamos fazer agora a parte da cobertura derretendo, né, que essa cobertura de chocolate ela derrete. Então, para fazer essa cobertura derretendo, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer aqui um rolinho de pasta e com a ajuda de um molde, nós vamos modelar aqui a cobertura. Vamos colocar aqui a pasta, tiro os excessos, aqui tem uma estequinha, então aqui a gente vai cortando aqui esses excessos de pasta. É importante aqui você apertar bem para não ter massa sobrando do molde, tá? Forma. E aqui nós vamos pegar um pouco de água, vamos passar água aqui, ó. Aqui na lateral do bolo. Vamos tirar. Aqui, ó, como que eu tiro, só viro e tiro, ó. Então vai sair aqui a nossa cobertura. E venho aqui e vou colar aqui, ó. Eu venho agora, vou apertar aqui e com o dedo venho aproximando assim para colar a cobertura nessa parte de cima. E depois com o pincel comido com um pouquinho de água, vou passar um pouquinho de água e venho trabalhando assim com o cabo do pincel, ó. E o pincel
pincel para disfarçar essa emenda aqui, ó. Para tirar essa emenda, para parecer que foi feito de uma vez só. Eu coloquei a cobertura, que a cobertura derreteu e escorreu aí. E aqui vamos fazer isso em toda a lateral do bolo, ok? Vamos fazer a mesma coisa, faço um cilindro, coloco aqui, fazendo um pouquinho mais rápido, só porque já fiz a primeira. Depois vamos cortar o excesso. Aí quando eu corto fica umas rebarbas, eu aperto aqui no molde. Molde de silicone a gente não tira a peça do molde, então eu não venho aqui e tiro a peça do molde, eu tiro o molde da peça, então venho e viro assim, ó. Viro e aí eu levanto assim, tiro o molde, tá? E aqui eu vou passar um pouquinho de água, vamos colar aqui. A mesma coisa, eu aperto um pouquinho com o dedo para poder grudar uma fatia. Depois o pincel úmido com água e o cabo do pincel, eu venho aqui, olha, disfarçando essa emenda. Assim. Um pouquinho mais de água. Vamos disfarçando. Aqui. Bom, tem pessoas que sempre perguntam sobre as ferramentas que eu utilizo, então embaixo eu vou deixar a descrição de um site, do site que vocês podem entrar, que tem esse molde. Quem quiser depois adquirir, porque às vezes eu estou fazendo as aulas e o pessoal fica perguntando onde que eu adquiro isso, aquilo. Então aí na parte da descrição vai ter o site que eu vou colocar aí o site para vocês poderem comprar esse molde de cobertura derretendo, que é bem bacana. Quem quiser adquirir, dá um efeito bem legal no nosso bolo. Bom, então temos aí a nossa fatia de um bolo de baunilha com recheio de morango e cobertura de chocolate. Ok? Bom, vamos fazer então agora o nosso chantilly, né, para decorar em cima. Aí para fazer o chantilly nós vamos pegar um pouco de pasta branca. Vou sovar essa pasta branca. Vamos fazer uma bolinha. Depois dessa bolinha, deixa eu ver aqui, faço uma coxinha e depois dessa coxinha eu venho aqui com a esteca e vou apertar aqui assim, ó, dividindo ela em 3 ou 4 partes. Divido e depois eu aperto aqui, ó. Já vamos ter a nossa pitanga de chantilly. Eu vou pegar a esteca, eu vou reforçar aqui aquela marquinha que ela acaba perdendo. Ok. Vou tirar essa pontinha aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui chantilly. E com a pasta vermelha vamos modelar a nossa cereja. Faço como se fosse uma perinha. Com o boleador pequeno nós vamos apertar aqui no centro, ó. Depois eu disfarço um pouco essa marcação do boleador. Passo um pouquinho de aqui, vamos colocar nossa
E com o arame nós vamos colocar aqui como se fosse o cabinho da cereja. Bem, então aí nós temos a nossa fatia já pronta. E aí agora vamos colocar o responsável de ter comido o resto do bolo. Aqui que nós já temos o nosso ratinho modelado, olha. Aqui. Então vamos colocar. Vou tirar ele daqui do isopor. Aqui. Vou cortar só esse excesso de palito aqui de baixo. E aí vamos colocar o nosso ratinho aqui, ó, do ladinho aí da nossa fatia de bolo. Aqui. Se for transportar, tenho que colar, ok? Então venho com um pouquinho de glacê ou de pasta um pouco úmida e colo ele ali do lado para depois transportar o ratinho. E aqui na nossa próxima aula eu vou ensinar como modela esse ratinho, então vocês já fiquem atentos que na próxima semana vocês vão aprender como modela o ratinho. Vou fazer ele passo a passo, é uma modelagem básica também, que vocês podem colocar para decorar aí os bolos de vocês. Ok? Quero agradecer a presença de todo mundo por vocês estarem acompanhando aqui os nossos vídeos e avisar também que para vocês me acompanharem nas redes sociais, Instagram, Pinterest, eu também estou no Snapchat. E quem ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva aí no botãozinho aqui embaixo. Vocês podem se inscrever e assim na próxima aula você vai ser o primeiro a saber. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula.